noite. Nós somos do canal Chai. Estamos hoje aqui junto ao programa, ao Projeto Maranhão Sustentável. Eu quero, inicialmente, agradecer aos participantes do programa, a Luzinice Macedo, a Deusa Cabral, e aos integrantes do canal Chai, Vera Salles e Marina Barros. Meu nome é Hamilton Faria, eu sou poeta, professor, agente cultural, consultor de cultura. Inicialmente, eu quero apresentar muito rapidamente, para a gente começar a nossa conversa, o canal Chai. A palavra Chai vem dos Kaxinawá do Acre, lá para o lado dos Andes, do Peru, e que significa metade de mim em você, metade de você em mim. Quer dizer, mais que amigo, mais que irmão. Então, a gente, para criar o canal, nos inspiramos nos povos originários, os quechuas, os aimaras, os guaranis, né? Que têm já modos de vida, do bem viver, do viver bem, há muitos e muitos séculos. O canal surgiu em 2020, mas ele pretende fortalecer não apenas a sabedoria ancestral sobre bem viver, mas também as práticas coletivas que apontam para o bem viver. E bem viver, nós entendemos de uma forma muito geral, né? Uma harmonia consigo e uma harmonia com o outro, com todos os outros, porque hoje temos muitos outros, com o cosmos, com o universo. E os conceitos centrais do canal Chai são a centralidade da vida, os direitos humanos, os direitos da natureza. Entendemos que as plantas, as florestas, as águas, os animais formam uma comunidade de seres. Então, nós pretendemos fortalecer as de biodiversidade, diversidade cultural e trazer experiências, conceitos de vida e não apenas um modelo desenvolvimentista, né? Porque muitas vezes nós temos um desenvolvimento, mas nós não temos o bem viver. É um conceito novo e que exploratório, né? Nós estamos ainda explorando, mas a intenção do canal é manter viva essa chama do bem viver, para que o Brasil e o mundo, né, se aproprie dessa experiência dos saberes ancestrais e junte com os saberes e a inteligência coletiva das práticas atuais. Queria passar a palavra para a Vera para começar a nossa conversa. Todos. Então, eu sou Vera Salles, uma das pessoas que compõem o canal Chai, e eu realmente sou professora, sou assim, uma pessoa engajada, principalmente na cultura de paz, e nessa maneira, nesse modo de conviver que a gente anseia, uma convivência pacífica, humana, e que a gente se baseie, se fundamente nesses povos que têm muitas coisas para nos transmitir e para nos ensinar. Eu vou aproveitar para apresentar a Luzenice, que é Luzenice Macedo Martins. Ela é gestora e fundadora do IMAS, Instituto Maranhão Sustentável, que é uma organização de sociedade civil localizada na Raposa, um dos 4 municípios que compõem a Ilha do Maranhão, região metropolitana de São Luís, capital do estado. Luzenice é mestre em Saúde e Ambiente e pela Universidade Federal do Maranhão e MBA em Gestão do Ensino, Ciência e Tecnologia e Inovação. Ela é gestora sociocriativa da Casa d'Arte, Centro de Cultura aqui ligado ao IMAS, consultora legislativa da Assembleia Legislativa do Estado e conselheira do Conselho Estadual do Meio Ambiente. É bom destacar que no último dia 20 foi agraciada com o troféu Mulher Notável pelo Fórum da Mulher Empresária pela sua atuação na área social. Então, vamos começar e que ela vai apresentar a outra componente, que é a Deusa, representante da comunidade.
Então, gente, boa noite. Obrigada aí pela apresentação, professora Vera. Eu sou a Luzenice Macedo, que a professora Vera aí desenhou um pouco aí da nossa trajetória profissional, sobretudo. E aqui do meu lado está a Deusa Cabral. A Deusa é uma vizinha aqui, a gente mora perto, a menos de 2 quilômetros. E a Deusa eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, um pouco, em torno de um ano. Ela é agricultora aqui na comunidade e ela é beneficiária de um projeto que nós desenvolvemos, que é o projeto Agroflorestar Raposa. Mas sobre ela pode também falar. Diz aí, Deusa, dá um olá. Oi, gente, boa noite. Eu sou agricultora, conheci a Luzenice através do projeto Agroflorestar, que me trouxe muitos benefícios. Fizemos biofertilizantes para não precisar usar agrotóxico, por exemplo, e junto com isso também, eu não sabia, por exemplo, como é que eu posso falar? Mas, o poder da... Sim. Só para dizer que depois a gente vai falar mais sobre isso, a gente pode só ir se apresentando agora inicialmente. Pois é, então eu participei do projeto Agroflorestar e logo mais, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Então é isso, gente, estamos aqui para esse bate-papo. Para a Marina, né? Bom, eu sou Marina, tenho História e Pedagogia, e a minha trajetória sempre foi pautada por arte e educação, ao longo dos anos. E eu me encantei muito com o projeto de vocês, achei ele muito lindo, necessário, e aí eu queria fazer uma pergunta logo de cara. Eu li no material que vocês nos enviaram, e eu vi que vocês trabalham com alunos, e aí eu queria saber se foi de maneira que impactou na vida dos alunos, da escola, ou mesmo no território. Teve efeito multiplicador desse trabalho que vocês fazem? Então, Marina, o nosso projeto, a gente desenvolveu atividades com agricultores e com alunos, né? Foram os dois públicos do projeto. Esse projeto, ele foi um projeto que se iniciou ainda no ciclo pandêmico. Então, ele teve os reveses pandêmicos, né? A gente sofreu aquela situação típica ainda de se adaptar, as escolas tendo intercorrências de atividades. Então, a gente avalia que o impacto de um ciclo, né, contínuo, no efeito de uma campanha, ele não foi o mesmo, porque sofreu muita intercorrência. Na hora que a gente estava engrenando com os alunos, suspende, mas a gente sente a repercussão porque as escolas se conectam com a gente, demandam mais atividades, né, e a gente avalia que esse revés do tempo pandêmico, ele impactou negativamente os resultados, porque a gente não conseguiu aquela força com aquele fluxo, né, sem essas intercorrências. Mas a nossa conexão com as escolas, ela permanece. Então, a gente resgatar esse fio que a gente teceu lá, né, esse rizominha, ele é contínuo. Então, como a gente tem uma atividade que vai e volta nas escolas, hora é de arte, hora é de turismo de base comunitária, hora de mão na massa na área ambiental, as escolas também vêm aqui para fazer, a gente entende que essa continuidade, ela pode ser resgatada em outro tempo, né, com os alunos, essa peculiaridade de ter sido um projeto que foi executado ainda com os efeitos da pandemia. Luzenice, o que é esse Instituto Maranhão Sustentável? Qual é o objetivo, as propostas? Então, o Instituto é uma organização social, está completando 12 anos que a gente fundou,
Como eu sou bióloga, os primeiros diálogos se deram com biólogos, sobretudo, a gente tinha necessidade de ir além, né, de viver experiências que tivesse mais a ver com a nossa forma de vida e de visão de mundo, de uma convivência mais harmoniosa entre grupos sociais e com o meio ambiente, né, conscientizar para essa visão predatória do ambiente, né, meramente exploratória. Então, partiu de biólogos, mas se expandiu. Meu marido, por exemplo, está aqui do meu lado, Luiz Lima, tinha o desejo de criar um espaço de cultura, como artista que um espaço democrático, acessível, colaborativo. Então, a gente criou primeiro o Instituto, com outros artistas, com outros companheiros, economistas, literatos, entre nós tem muita gente da literatura, e criou para viver experiências baseadas na sustentabilidade. Tanto gerar produtos, quanto gerar serviços em bases sustentáveis. A gente opera sempre no contrafluxo, eu costumo brincar, enquanto as pessoas estão satisfazendo o desejo delas, as ansiedades no consumo, a gente está chamando as pessoas para viverem outras experiências, para aplacarem a ansiedade delas e mostrarem que outros caminhos são possíveis. Então, eu costumo dizer que a gente está sempre operando no contrafluxo. Quando está na moda uma coisa, a gente está dizendo, ei, vamos resgatar essa memória, vamos nos reencontrar, vamos nos reconectar com os saberes locais, vamos nos juntar para superar essa dificuldade que existe em nível comunitário. Então, essa é uma vocação do Instituto que tem se reafirmado, e na pandemia batemos o martelo, a nossa existência se fortaleceu enquanto pautada nesses propósitos, né? E nesses 11 anos, vocês têm trabalhado em que região do Maranhão? A gente tem uma atuação... A gente tem uma atuação bem concentrada em Raposa, porque isso dá um efeito de território importante, mas nós temos articulações com grupos, com prefeituras, com organizações, então a gente tem uma atuação, por exemplo, no campo artístico internacional, a gente faz intercâmbio com grupos e outros artistas, e, por exemplo, no Chile, com o Museu Violeta Parra, a artista veio, a gente foi lá contar nossas histórias e experiências do espaço de cultura, intercâmbio com artistas de outros, por exemplo, na dimensão da cultura, né, grupos folclóricos e outras conexões. No estado, a gente tem articulação com municípios de polos turísticos, em que a gente vai, Mas ajuda... Tudo a partir de Raposo, tudo a partir de Raposo, tudo a partir do local de Raposo. Tudo, a nossa sede fica em Raposa. Raposa é o menor município da ilha e também com piores indicadores. Tem um valor de paisagem inenarrável, o lugar mais lindo, é onde o sol brilha mais, eu costumo brincar, mas é o mais empobrecido, com pessoas com nível de educação menor, com pessoas com renda menor. Ele nasce, é um município dos mais recentes criado naquela leva da década de 90, em que teve uma contingente de municípios criados no Brasil. Era uma colônia de pesca, a economia muito baseada na cultura da pesca, e a gente se assentou aqui, porque antes disso, eu e meu marido viemos morar aqui, a gente fez aquele percurso de sair da urbe, do centro geográfico, aquela coisa que as pessoas fazem mais quando estão idosinhas, né? A gente fez assim com um tempo bem, os amigos disseram que a gente estava louco, mas a gente já vive isso há alguns anos, há 15 anos, e a gente acha que fez certo. A gente veio aqui se conectar com a natureza, ficar mais perto do mar, da floresta, e aí aqui a gente se assentou, criou e edificou e planejou o Instituto Maranhão Sustentável. Luzenice, é importante você falar, já que você falou dessa parte cultura, arte, da ligação do Instituto com a Casa d'Arte. Ah, sim. Então, a gente atua no Instituto em 5 dimensões da sustentabilidade. A ambiental, a econômica, a social,
a institucional, porque a gente atua fortalecendo organizações, governos e tudo mais, e a cultural, que é a dimensão que a gente acha mais importante, porque é a sua cultura que fala das suas relações sociais, socioambientais. Então, para além de ter um companheiro de vida que é artista, a dimensão cultural para nós é importantíssima. Então, o Casa da Arte é uma outra personalidade jurídica, que é assumida pelo meu companheiro, Luiz Lima, e o Casa da Arte e o Instituto coabitam em simbiose. Eu costumo dizer que o Casa da Arte é a dimensão mais forte cultural da sustentabilidade, né? E da operação da sustentabilidade do Instituto. Então, eles vivem em simbiose. Eu costumo também dizer que o Casa da Arte ele é mais famoso, porque como ele opera com a arte e a cultura, né, o espetáculo, então ele é mais famoso. As pessoas, quando a gente manda pauta para a imprensa, eles incorporam muito o que se faz do ponto de vista do espetáculo, da arte. Então, a fama do Casa da Arte é maior do que a fama do Instituto, né, porque está vinculada à arte, e a arte tem esse poder, né? E os artistas são da própria comunidade? Eles são também, mas com uma pujança maior do processo criativo, da fruição cultural, nos outros municípios, muito do contingente de artistas é dos outros municípios. Mas aqui a gente é protagonista, o artista enxerga essa possibilidade na gente, a gente vai também incentivando o artista local de estar aqui conosco, vai de rapper, de MC, de banda de rock, todos eles já estiveram com a gente aqui, e na medida do possível, a gente é só uma associação, né? A gente faz essa provocação para quem realmente tem a obrigação de fazer a política pública, né? Que são os órgãos públicos, né? O que a gente faz isso aqui é tudo muito baseado em redes colaborativas. A moeda criativa funciona lindamente aqui. Inclusive, é uma peculiaridade da gente fazer muita coisa baseado nessa cooperação e as pessoas acharem que é porque a gente tem dinheiro. Quando não é. O artista chega e ele encontra comunicação, infraestrutura, a casa é toda equipada com som, luz, já tem suas redes sociais consolidadas, ambas têm site. Agora, mais recentemente, temos ajuda mais consistente de comunicação, que é um desafio para toda a organização social. Então, o artista encontra esse nível de acolhimento, que é a razão de existir do Casa da Arte. E aí ele entende que a gente não existe para explorar a arte, a gente existe para acolher a arte. Então, ele vem também de forma calorosa somar com esse propósito, e é por isso que a gente faz nas condições que a gente consegue. Mas o senso comum, por exemplo, na comunidade, a gente está no meio do caminho, numa zona rural, as pessoas acham que a gente faz porque tem dinheiro. Na verdade, a gente tem uma capacidade de captar recurso, e recurso não é só dinheiro, né? Recursos são pessoas, cada pessoa que chega, se a Marina decide que ela vem aqui dedicar o conhecimento dela para um propósito, a gente captou esse recurso, né? Então, isso é um processo também das pessoas compreenderem que há uma abundância de recurso nessa perspectiva, para além do dinheiro, né? Do monetarizado. Antes de entrar propriamente na questão nossa do agroflorestar, porque poderíamos fazer um programa em algum outro momento sobre a arte do Maranhão Sustentável, arte, né? Porque só isso dá um programa, né? Mas eu queria dizer assim, que a Raposa, com todo esse trabalho e toda a sua experiência recente, tem chamado os olhos muito do turismo, né? Tanto é que chamam que o Raposa é um paraíso desconhecido. A 30 quilômetros de São Luís, belezas naturais incríveis, né? Com uma cultura forte, com rendeiras, com peixes, com pesca, com a maior colônia de pescadores, né, do Maranhão. Isso aí vai atraindo cada vez mais turistas.
a pergunta para a Rosinice e para Deus é o seguinte: será que esse tipo de atração não pode também desequilibrar a proposta de sustentabilidade da região? Quer responder? Pode ficar à vontade. A Deusa também vai dar a contribuição dela, que ela estava comentando comigo aqui na medida do que vocês estavam falando. A Raposa é para onde a ilha se expande, Hamilton. Então, você avalia as consequências disso. Aqui também os manguezais tendem a virar asfalto e impermeabilização né, e ocupação imobiliária com a força, né, que é essa questão. Por quê? Porque tem paisagem, as praias, isso que a Deusa ia acrescentar aqui. Pode acrescentar. No caso, aqui, a nossa Raposa, por exemplo, são as praias mais limpas, são onde as pessoas podem vir ficar à vontade, logo porque não tem, por exemplo, prédios, essas coisas por perto, então ela continua limpa, não tem lixo, então são onde as pessoas querem estar, é onde elas se sentem bem, porque se eles foram em algumas partes de São Luís, já não poderão banhar. E aqui não, aqui tem, tipo, as canoas que já atravessam para tipo, as fronhas maranhenses, que chamam também, né? E tem outros lugares que podem visitar, que no caso Ilha da Ostra, Ilha do Suru, e os demais. Então, as pessoas têm essa curiosidade, vão lá, comem tudo naturalzinho. Então, sobre isso, a gente, graças a Deus, está tudo certo. Agora, infelizmente, um homem sabe como é, né? Parece que quando vê uma coisa bonita, pensa que vai fazer outra coisa bonita e na hora acaba com tudo, né? Onde tem a urbanização da cidade, o mangue é poluído, mas a cidade tem 75% de área de APP, mangue, ou mar, ou duna. É a única cidade que tem duna na ilha. Então, ainda há muito espaço natural, é disso que a Deusa está falando. Então, não há como, e tem uma governança muito frágil, um controle do uso do espaço muito frágil. Então, a tendência é esse valor paisagístico, ele é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ele atrai os investimentos, por exemplo, imobiliário, de prédios que tenham visão, ele é também aquele que vai aterrar, que vai trazer um conjunto de forças de ocupação que a gente conhece, né? Todo lugar que tem essas áreas conhece como é que se dá a ocupação. Mas tem um sistema municipal do meio ambiente, não tem, Raposa? Não. Raposa é o único município da ilha que não tem seu sistema municipal de meio ambiente. Lamentavelmente, eu te digo isso sem nenhum orgulho, porque é o único que não tem, né? O menor ainda não está estruturado. E se você me perguntar, é a cidade, uma das cidades com o valor paisagístico mais conservado da ilha. Se você der uma bugada aí, uma busca, você vai ver que é um negócio maravilhoso, assim, você tem uma experiência paisagística. Eu vim morar aqui por uma escolha, né? Mas eu sou suspeita porque eu sou bióloga, então o mato e o mar e a natureza, elas me reconectam com minha energia vital, me curam, né? Que eu acho que é o caminho da humanidade. A humanidade não entendeu que a natureza é que cura, e aí está destruindo a natureza. Então, é um negócio totalmente sem sentido para mim. Tem três coisas. Você quer falar? Não, eu ia focalizar sobre esse projeto do agroflorestar. Não sei se você já vai entrar no assunto. Eu só ia antes perguntar o seguinte, que tem três fatores que impedem, muitas vezes, o avanço, né, dessa devastação, né, que é a cultura, a participação popular e as políticas públicas, né? Em resumo, né, porque cada uma tem um campo muito vasto, né, isso já vai incidir sobre o agroflorestar. É possível articular essas três dimensões da cultura, da participação popular e da política pública no município para evitar essa devastação regional? Olha, é o nosso esforço, né? A razão da gente existir no Instituto é essa, é a compreensão de que
conviver harmoniosamente com a natureza, né, diante dessas forças econômicas, né, que imaginam lucro a curto prazo. O nosso desafio é esse, demonstrar que outros caminhos são possíveis. A Raposa vive esse conflito, ao mesmo tempo que ela entende que atrai o segmento de turismo, por exemplo, a Associação de Turismo, que a gente apoia aqui, dá apoio técnico, eles sabem que o passeio de barco, que as pessoas, o contingente de pessoas aumentando é pelo valor de paisagem, é pela experiência com a natureza, eles sabem. Ao mesmo tempo que tem uma força gigante que chega, um empreendimento que tende a chegar, né, grandes imobiliárias, chegam com essa força da pujança financeira, que é mais difícil de controlar, né? Então, é um processo, eu não conheço outra maneira que não seja pela conscientização, pela força coletiva, né? Já a gente percebe que os grupos já se articulam, por exemplo, a Associação de Turismo, mas de uma forma muito lenta, né? Com porquê. Aí eu tenho que destacar um aspecto. As prefeituras, Hamilton, no Maranhão, são os entes que mais empregam nos municípios pequenos, como a Raposa. A Raposa tem 30 mil habitantes. Como eles são quem mais empregam, isso também é usado como uma força, às vezes, de silenciamento, né? Ei, tu tá empregado, tu não pode te manifestar de forma que desagrade aí. Então, o cargo público como essa moeda, né? Isso nos municípios maranhenses, isso é uma regra. Sim. Então, vamos falar do projeto Agroflorestar e esses objetivos. Qual a importância desse projeto aí para Raposa? Então, o projeto, a gente obteve o apoio do Fundo DEMA, aqui é um fundo radicado aqui em Belém, do Pará, e foi uma chamada pública em que a gente constituiu essa ideia com outros colegas aqui, o coletivo, com a Raposa, eles tiveram a ideia, a gente desenhou o projeto. É basicamente para conscientizar estudantes sobre a importância da água, da floresta, desse binômio, importância da agroecologia e de tudo ligado à conservação e de novas práticas. E ao tempo que também famílias seriam sensibilizadas, capacitadas e mobilizadas em torno das questões de agrofloresta e de agroecologia também, novas práticas. Como o nosso perfil aqui o perfil que a gente alcançou das famílias, eles, em regra, eles já atuavam cultivando hortifruti, certo? Eles eram agricultores de hortaliças. Espontaneamente. Eles já trabalham com isso, já trabalham com renda, né, fazem seus pequenos negócios em torno disso. Então, eles se interessaram mais pela transição, pelas questões que fortaleciam essa atuação deles mais. Eles tiveram um interesse maior do que pela agrofloresta, diversificação, a gente fez atividades também, mas eles se apropriaram mais das questões ligadas à transição agroecológica, certo? Mas qual que é a diferença entre essa agroecologia e o agroflorestar? Como é que você faz essa diferença? A minha fala é mais no sentido de quando eu parto para as questões tipicamente da agrofloresta, eu tô falando de composições de restauração florestal, né, baseada em técnicas de diversificação de cultura, de plantas, né, com aquelas técnicas mesmo de manejo, e
incorporar os princípios da agroecologia na horta, tem essa diferença sutil, que para eles absorveram mais essas técnicas para o cultivo da horta deles. Então, eles pegaram esse aprendizado e eles não foram cultivar uma agrofloresta, né? Eles foram diversificar as atividades deles na hortifruti, no hortifruti, que era a atuação deles. Mas isso a Deusa vai falar melhor para vocês do que eu. É porque, tipo assim, pelo aprendizado, né? A gente plantava, por exemplo, milho, a gente plantava, né? Aí tirava e ia plantar outra coisa. E hoje em dia, não, a gente já planta o milho, e dentro dele a gente já planta uma vinagreira, por exemplo. Aí tira o milho e já fica vinagreira. Quando vai tirar a vinagreira, já tem outra coisa plantada, entendeu? A diversidade da cultura. Aí também nós tivemos, da agrofloresta também, nós fomos até no rio, a gente tem um rio aqui perto, lá a gente plantou várias frutíferas, por exemplo, lá tem muito olho d'água, que a gente chama, que no caso é nascente, então, como já estava muito fraco o rio, né, muito sujo, por exemplo, a gente foi para lá, fez esse trabalho, esse projeto, e fizemos essas plantações. Eu, como agricultora, por exemplo, se eu não quisesse, eu não fazia, por exemplo. Eu ia querer saber da minha horta. Mas não, como eles me ajudaram muito em questão de manejo, de também aprender a fazer sobre a bananeira, por exemplo, botar no chão, que vai ficar a terrinha mais fofa, tudo isso eu não sabia. Mais úmida. Então isso eu fui aprendendo com eles, fui pegando gosto e participei até o fim, e se continuar, nós continuaremos, eu vou junto, porque para mim foi como a gente fala, né, família agroflorestal, foi uma experiência maravilhosa, está sendo, e que trouxe muitos benefícios para mim, mas isso aí eu vou falar mais depois. Sim, e aí você vai perguntar, Marina? Eu gostaria, dentro dessa fala, como é que funciona o crédito de celular? Nós fizemos uma live, certa vez, com um rapaz que contou para a gente a experiência de moeda comunitária que circulava dentro da comunidade, e vocês trabalham com crédito de celular. Como é que isso se insere dentro desses trabalhos que vocês desenvolvem? O que a gente fez, Marina, aí, como era o tempo pandêmico, o projeto foi feito no tempo pandêmico, a gente previu a aquisição de crédito de celular para eles. Mas você sabe o que aconteceu? A gente teve dificuldade de gerar nota fiscal da compra, cupom fiscal da compra desses créditos. Aí a gente pediu para reverter, tipo assim, a gente mudou a configuração do projeto. Não deu certo, não deu, a gente não usou, a gente transformou isso em outra unidade de projeto, vamos dizer assim, porque como era o tempo pandêmico, a gente tinha medo de a gente não se comunicar com eles. Mas aí também, Marina, a gente aprendeu uma coisa, que a Deusa vai poder falar mais para vocês. Eles têm o pé muito arraigado na terra. Então, um desafio que o projeto teve era assim, quero reunir com todo mundo. Não conseguimos, não consegue. Eles não abrem mão de um dia na terra deles. Eu consensuei com eles, vamos nos encontrar nas segundas, né? Vamos fazer uma visita técnica. Depois a Deusa pode falar um pouco da experiência da visita técnica que a gente fez no laboratório de solos. Eu tenho certeza que foi uma mudança de pensamento, assim, impressionante. Eles não saem, eles não abrem mão desse dia a dia da plantação. Então, a gente entendeu que a gente tinha que ir até eles com frequência. Então, acabou que essa coisa do celular, ela não fez muita falta, porque foi o corpo a corpo que fez a diferença, entendeu? É que eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa semelhante com o banco comunitário, transação de moedas, sei. Então, mas foi boa a explicação. Toda a experiência vale a pena, não é?
Sim, a gente aprende, né? Porque a gente que desenha muitos projetos, as pessoas acham que nada, os desafios são imensos, porque as pessoas, né, têm suas dificuldades, têm suas vidas. Então, a despeito de eu conhecer várias experiências ligadas à moeda comunitária, eu conheço ali a do pessoal de Belém, conheço a do Ceará, já convivi, me provocaram a trazer, mas eu não consegui, porque, enfim, não tive as condições de pessoas para tocarem. Mas é isso, a gente aprende mesmo, fazendo, é fazendo que a gente aprende. Eluzenice, você acha que o agroflorestar tem a ver com a prática do bem viver? Ah, tem sim, claro, né? Porque quando você planta uma árvore, eles sabem muito bem disso. Quando você planta uma árvore que tem vida longa, você não está plantando para você, né? Você está plantando para o seu filho, para o futuro das pessoas. Quando você faz renascer um olho d'água, quando você vai ali repovoar, cercar um olho d'água, você tem consciência que o que você vai ver ali, que está ao seu alcance ver, é pouco diante da contribuição que você está dando para a sua comunidade. O agroflorestal, eu tenho certeza, muda essa percepção, aguça para essa percepção do bem viver. Ei, eu tenho que cuidar da minha horta, mas eu tenho também a minha comunidade, né? Eu penso que a gente leva a essa reflexão. E, claro, que como um processo reflexivo, ele cai diferente em cada pessoa, né? Eu chamei a deusa, porque a deusa, a despeito de todos os desafios, ela pode contar para vocês os desafios que ela teve. Ela se fez presente. Acho assim, se tem que dar um prêmio de presença, a deusa vai ser uma das. Então, ela é um indicador importante do êxito do projeto. Assim, quem participou, quem conseguiu participar, relata melhor, né? Relata melhor. Então, por isso que a deusa é essa pessoa que a gente chama uma das para contar a experiência, certo? Porque ela viveu todas as oportunidades que foram criadas pelo projeto. Uma que eu sugeriria que ela contasse, que eu estou aqui com ela martelando, é da visita ao Deus, ao laboratório de solos, em que a gente levou eles para conhecer experiências do cuidado com os solos, né? E eu lembro do professor dizendo assim, esqueçam a planta, nós não vamos cuidar da planta agora, nós vamos olhar para o solo. E aí, Deusa, conta um pouco de como foi essa experiência. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Como é que eu posso falar? A gente foi numa área onde ele tinha folhas no chão, e outra cobertura de solo, e outras não. Então, a gente foi ver a diferença entre esses dois lugares, né? E lá a gente via, por exemplo, onde já tinha cobertura de solo, a gente via muito bichinho andando, porque ali ele sabia que ali estava forte aquele solo, né? Que ele deixava, no caso, são as adubadeiras que ele colocava, plantava as adubadeiras. Então, lá caía a folha, ele deixava, e com o tempo podia plantar mais alguma coisa ali que sabia que ia dar, por conta que ia estar muito adubada. E lá era cheio de bichinhos e coisinha. E já o outro solo, quando a gente ia ver, tudo duro, muito duro, porque estava limpo, totalmente limpo. Era uma terra muito dura. Aí, então, a gente sabia que ali, se não tivesse um processo de adubação por conta de folha, a gente sabia que já não ia dar mais nada ali, porque o solo já estava muito fraco. Aí, então, com isso, por exemplo, com essa experiência, eu comecei a fazer na minha horta. Por exemplo, agora, quando eu faço cobertura de solo todas as vezes, faço o manejo certinho e vejo totalmente a diferença da planta como nasce e cresce do que antes. Por exemplo, o meu solo era duro. Então, como eu aprendi com o professor lá sobre isso, né, sobre essa cobertura de solo, hoje em dia minha terra é todo tempo fofinha, molinha. Então, foi uma experiência para mim maravilhosa. E também, por exemplo, eu não sabia da situação onde era queimado, né? Por exemplo, onde tinha mais cinza, ali estava bom. Para mim, que já não prestava. Eu já não sabia, para mim, que essa experiência era de que não valia a pena plantar nada ali. E ele mudou essa minha visão
Só que ele explicou lá que o jeito de fazer, né? Que tem certos produtos não agrotóxicos, né? É porque eu me esqueci o nome do produto que ele falou. Sim. Mas também pode botar o calcário, por exemplo, que é um tipo de pozinho lá, também que não é agrotóxico, né? Para corrigir. Isso, para corrigir, para ficar a terra mais forte, porque diretamente plantar não pode, então tem que ter um manejo melhorzinho ali. Corrige a acidez do solo, né? Corrige a acidez do solo, né? Sim, isso. É isso mesmo. Aí, então, agora minha terra é mais fixa, né? E com essa experiência que eu tive com eles também. Aí, caso também de bananeira, por exemplo, que eu botava por causa da água, né? Então, eu não sabia o valor do caule da bananeira. Então, eu aprendi tudo isso na agroflorestal e também na UEMA, né? Conversei com o professor, ele também me falou sobre a situação da cama de galinha, né? Que a gente fala aqui, que no caso é o adubo de galinha. Ele disse, quem tem adubo de galinha nem fica aqui. Aí eu disse, não, eu vou ficar, porque eu preciso aprender mais, né? Então, esses manejos que a gente foi fazendo, a gente viu a experiência, hoje em dia, graças a Deus, não tenho o que reclamar, fiz biofertilizante junto com eles, e hoje em dia, graças a Deus, está tudo certo. Quando começou o projeto, pessoal, eles tinham expectativa de que a gente ia comprar cama de galinha, que era o principal adubo que eles utilizavam. Eles tinham a expectativa de que a gente ia comprar a cama de galinha. Aí, com o tempo que eles viram que o que a gente ia fazer era tentar mudar a visão deles. Então, por exemplo, foi uma das coisas que o professor disse. O manejo deles era muito voltado para a planta. Então, se colocar na contabilidade deles, eles investiram. Aí, com a pandemia, aumentou o valor do adubo de cama de galinha. Aí ficou em falta também. E eles se viram em pânico. Aí, quem absorveu as práticas agroecológicas encontrou um caminho fértil mesmo, literalmente fértil, de produzir suas hortaliças, de diversificar os seus cultívares, né? Que é um pouco do que... E o biofertilizante também por conta de pragas. Eu não sabia que, no caso, ia controlar um pouco, né? A gente não vai dizer que foi 100%, porque nem quem usa agrotóxico não fica 100%, né? Mas me ajudou bastante o biofertilizante que eles fizeram, eu também fiz junto, né? E hoje, meu esposo segue todo o manejo do biofertilizante, a gente coloca, e vai outras pessoas lá, já sabem que não tem agrotóxico nas minhas coisas, e é sobre isso, ser reconhecido por esse projeto, entendeu? Foi um projeto que me fez muito ser reconhecida, porque por conta das redes sociais, e eu agradeço muito, eu não tenho o que reclamar, só tenho a agradecer, foi uma experiência maravilhosa para mim, e é isso. Porque também a gente investiu bastante, pessoal, na visibilidade deles, né? Da importância. Se vocês olharem as nossas redes, por exemplo, um dos produtos do projeto foi encerrar com uma feira, né? Mas a feira continuou. A gente vai continuar com a feira. Depois a gente pode falar mais sobre a feira. Agora, aproveita e fala. Então, acho que ela podia falar agora. Uma das ações do projeto era organizar essas famílias que foram beneficiadas numa feira. A gente já tinha uma experiência de outras feiras, mas não era com eles, com o pessoal da Hortifruti. Agora está com eles. Então, o projeto viabilizou a gente ter a feira, por exemplo, a gente já fez 3 e vai fazer a 4ª agora, já está marcada, dia 8. Então, uma das coisas que a feira traz, se vocês olharem nas nossas redes, a última postagem do Maranhão Sustentável, acho que foi anunciando a feira, se vocês olharem, tem aí. E as pessoas contarem as suas histórias, terem o seu protagonismo, faz uma diferença, impacta a vida delas de forma transformadora. Então, por exemplo, eu lembro de um vídeo que os meninos fizeram, eles foram, eu não sei se é possível, João, colocarem a deusa coletando aquele vídeo, gente, eu vi esse vídeo tantas vezes, eu não sei se a deusa fez isso, porque ela que é a protagonista do vídeo, mas é
tão gostoso ver esse vídeo, assim, é tão bonito ver e aí a gente coloca a produção familiar no lugar dela, do protagonismo, sabe? De dizer, ei, isso que tu compras tem uma história. Esse com ela com uma mãozão bem na frente, não sei se o João vai conseguir mostrar. Então, essa visibilidade tem importância, ela já tem lugar de destaque como agricultora, entendeu? Então, a despeito de não ser mega lucrativo, mas agora ela participa de umas feiras, já tem uma marcada agora para sábado, né? Um mega evento de uns parceiros nossos que é ligado à Amazônia, aí ela vai lá junto com a irmã dela, que é outra também, que foi são vários parentes também, por causa dos núcleos familiares, né? Acho que o João não conseguiu colocar o vídeo, mas se vocês forem... acho que ele está tentando. Então, a gente também investiu nesse protagonismo. Olha o vídeo aí, eu vou calar a boca para ver se vocês se concentram no vídeo. Ó, ela coletando, olha, os meninos fizeram esse vídeo, ó, coletando macaxeira, que para nós é macaxeira. Aí tá o quê? Batata doce, tem a legenda. Mamão, olha aí, ó. Lindo! E aí ela tá aí tá na couve, ó. Vinagreira, que é a nossa azedinha aqui, é a base para uma comida que é um chamariz nosso, que é o arroz de puxão. É uma comida tradicional nossa. Aí, ó. Gente, eu vi esse vídeo tantas vezes que você não tem ideia. Então, eu que sou uma pessoa, né, que coabito com todos os setores da sociedade, eu vi a importância disso, das pessoas terem empatia com a agricultura familiar, de reconhecerem que história é essa que está por trás da produção, né, daquela folha fresquinha. Ela diz, olha, para eu ter... Então, de quem vem aqui na nossa feira, ter experiências diferentes para criar empatia com quem produz. Olha, para tu comer esse milho docinho aqui, 8h30 da manhã, porque o milho que é tirado no dia, gente, é maravilhoso de doce. Ela vai coletar às 5 horas da manhã. Eu digo, conta essa história, conta, as pessoas precisam entender o que significa comer alimento bom, saudável e gostoso. No caso... Sem agrotóxico. No caso, cada vez menos. Da macaxeira, é tirado tudo no mesmo dia. Eu acordo, porque por conta de feira, que eu participo agora, eu acordo 3h30 da manhã. Tenho que acordar 3h30 da manhã, por conta de ter meus produtos tudo mesmo naturalzinho, tudo fresquinho, porque faz a diferença. Eu sou muito visitada. Eu fui visitada pelo Fundo Dema, por exemplo, fui visitada por alguns alunos também, e agora, através de feira, as pessoas me ligam e vão lá na minha horta. Eu colho na hora para eles, com um preço bem mais acessível. Então, tipo, as pessoas já me conhecem, tu é a menina lá da feira, sou eu. Então, para mim, isso é muito prazeroso, sabe? As pessoas me reconhecerem, a agricultora. Não tenho vergonha de dizer que sou agricultora. Eu sou agricultora, sou mulher, sou forte. E é isso, a gente tem que batalhar, tem que procurar nossos objetivos, a gente só consegue se batalhar, e é o que eu estou fazendo, estou conseguindo. Que bonito, né? Aí vale a pena o esforço, o corre, né? Eu disse, poxa, Deus, a tua fala foi tão bonita, vale a pena os desafios que a gente enfrenta, para a burocracia que a gente enfrenta para captar um projeto, para tudo, amenizar e criar experiências, 1, 2, 10 experiências que a gente impacte e transforme para a gente, é o nosso papel social, né, de inspirar outras experiências. E aqui, gente, só um parêntese, a gente está dando acabamento a um catálogo que a gente fez, lembrar disso, João? A gente fez um catálogo dos produtos deles, com a imagem deles, QR Code e endereço deles, QR Code com os dados, para que eles possam utilizar isso, por exemplo, como um cartão de visita, em que a gente manda para os condomínios, eles mandam para os condomínios, eles mandam para os clientes,
e aí o cliente já tem a variedade de coisas, tem uma alteração ou outra por causa da safra e da entre-safra, mas, a grosso modo, o cliente vai ter contato com tudo que eles produzem, e eles têm ali, ó, um cartão de visita que é um catálogo. João, tu tá me ouvindo aí, se tu puder botar um exemplo do catálogo para eles olharem como ficou? E também é sobre esse projeto agroflorestal. No caso, sábado teremos uma feira que é pelas emaranhadas, né? Que é através também do Maranhão Sustentável. Aí a gente faz uma vez por ano, que no caso é pelo Dia da Amazônia, né? E a gente já vai para outro lugar esse ano. No ano passado foi na Praça Deodoro, esse ano será em um outro local. Então, e também... São outras conexões, né? Outras conexões. Aí a menina mandou mensagem, nem esperava, nem imaginava isso. Aí ela disse, olha, tal dia vai ter e eu te quero aqui. Eu disse, não, tudo bem, nós estaremos. Tenho outra feira antes, mas vai outra pessoa e eu não deixo de mão, não largo. Não largo a mão de ninguém. Eu sei que me ajuda, entendeu? Então eu seguro a mão, sempre seguro a mão deles e para o que eles precisarem. Se for de madrugada, nós vamos. Se for... Agora parece que vocês têm... Pablo, saiu. Eu fui no chat, saiu. Alô? Aqui, como é que volta? Aqui. Não dá para ouvir. Aqui, olha, tá aqui. StreamYard. Voltou? Tá aqui atrás, não sei. Vai ter música aqui no programa? Vai ter vídeo de música, de arte? Posso fazer uma pergunta? Não sei se parou um pouco. Acho que não, eu ainda quero falar. Pode falar, gente. Eu acho que o projeto de vocês ele tem dois aspectos. Um aspecto é o projeto em si, né? Que envolve pessoas, envolve políticas públicas, envolve comunidade, junta, aproxima saberes populares de saberes científicos, né? E tem um aprendizado todo aí. Mas ele tem uma outra dimensão, que é o efeito multiplicador. Sim. Porque a agrofloresta é uma proposta forte, principalmente numa conjuntura de defesa da floresta, de regenerescência da terra, né? Eu queria saber, vocês falaram em inspiração, né? Como que vocês podem transformar isso aí num verbo real? Eu agrofloresto, tu agroflorestas, ele agrofloresta, nós agroflorestamos, vós agroflorestais, eles agroflorestam. Fazer essa conjugação ampliada, vamos dizer assim, que saia do território de vocês e vá para a Amazônia inteira, em uma coisa que deu certo, e vamos transformar isso em política pública, em cultura, em vivência, em relações de solidariedade, etc. Como é que vocês veem isso? Então, Hamilton, eu tenho muito consciência dos nossos limites e possibilidades, né? Vamos dizer assim, esse é um projeto pequeno, de pequeno impacto, do impacto local que é importante. Vou te dizer um exemplo. Nós fizemos a primeira feira, repercutiu tanto que na semana seguinte a prefeitura fez uma dela. Percebe? Então, subliminarmente a gente diz, ei, a gente está fazendo algo. Vocês precisam amplificar isso, né? Então, as abordagens, quando vocês, por exemplo, nos chamam para contar essa história, vocês amplificam isso, né? E a gente traz a protagonista da história, ela falando por si, da experiência dela. Vocês amplificam isso. A gente também se conecta com redes, a gente tem diálogo com a rede de agroecologia, estão agora mesmo querendo uma iniciativa de lei para impedir a pulverização de agrotóxico aéreo, né? Eles estão querendo uma iniciativa popular mesmo, assim. Então, a gente, ao tempo que sabe das nossas limitações, procura fazer alianças com redes para amplificar esses nossos propósitos, né? Porque a gente entende a importância disso ganhar o mundo, né?
A gente entende a partir do nome do projeto, né? Agroflorestar. A gente já entende isso, né? E o quão a gente tem capacidade de amplificar isso, cada voz que ecoa, como o canal de Chay está fazendo agora, é um passo a favor da agrofloresta como verbo, né, como ação. Ei, olha, a gente fez isso aqui, vamos fazer mais, vamos incorporar aí. Imagina, em cada comunidade criando sua própria experiência. É nisso que a gente acredita, né? É nisso que a gente opera, né? Na base comunitária. Dentro disso que você está falando, aqui em São Paulo, está crescendo um movimento relacionado a agroflorestas urbanas. É uma experiência muito bonita, tem muito do bem viver, é tudo compartilhado, é lindo, é um que planta, um que semeia, o outro grupo discutindo ervas medicinais, o outro está pintando espaço para deixar mais bonito, uma turma cozinhando, é uma experiência muito bonita. E a cada 2 meses eles se reúnem, as várias agroflorestas urbanas, para trocar experiência e um ajuda o outro. Não seria interessante um intercâmbio entre vocês e esse movimento aqui em São Paulo? Seria, se a gente conseguir ter braço para fazer, né? A gente faz. O que você descreveu, Marina, você descreveu a nossa farol-feira. A nossa farol-feira, que acontece dia 8, ela tem essa pegada. Hoje mesmo eu falei com alguém que poderia trazer experiência de compostagem. Estou trabalhando compostagem com idosos. Vai lá, amigo, fazer uma vivência com a gente. Falei também com uma arte educadora maravilhosa, que é Graça Soares. Amiga, vamos inventar uma vivência para a próxima feira. Eu vou pensar, vou inventar. Uma mulher maravilhosa, arte educadora de 70 anos, deve vir inventar, que ela é a maior das inventoras dessas coisas. Ela trabalha com pesquisa de fibras e agora com cinema ambiental ligado à conservação de mangue. Então, o que você descreveu é a nossa farol-feira, né? Vamos dizer assim. Aí você pergunta, Luzenice, vamos fazer isso muito mais vezes. Por que a gente não faz? Porque a gente não tem braço. Eu, por exemplo, cheguei atrasada, quase atrasada, porque estava no meu trabalho, né? O trabalho que me consome mais tempo, que é como consultora legislativa. Eu estava numa audiência pública sobre catadores, política estadual e catadores. Os catadores estavam levando sua pauta e suas experiências de reivindicação por direitos e políticas públicas. Então, o que me sobra de tempo, eu costumo dizer que aqui é a minha universidade aberta, o que me sobra de tempo eu venho dedicar ao bem viver aqui no Instituto Maré Sustentável, mas definitivamente não tenho braços para abarcar tantas coisas e acaba que a gente faz o que está ao nosso alcance, né, no tempo, porque a gente tem que ter tempo também para contemplação aqui das nossas paisagens. Deusa, eu quero fazer uma pergunta para a Deusa. Deusa, você acha que com esse trabalho de agricultura seu, melhorou a sua renda familiar, impactou na sua renda, melhorou, enfim, o que você acha disso? Sim, melhorou bastante. Como eu falei, por conta de estar reconhecida, vai pessoas, na minha horta, por exemplo. Aí aqui na feirinha, por exemplo, a farofeira, já vendo assim alguma coisa, já passa um dinheiro a mais. Do que eu ganhava, do que eu tirava por mês, acho que aumentou praticamente 50%, não vou dizer 100%, porque não mas 50% a 60% já aumentou bastante do que eu ganhava, porque antigamente a gente só ficava mesmo no fechado, né? Aí vendia mais para as pessoas mais próximas, para alguns outros. Tipo, a gente só repassava, né? Porque tem o terceiro, como a gente fala, né? Então, agora, através da feira, a gente já vende nosso produto diretamente. Então, a gente já recebe bem mais. Porque, por exemplo, se eu vou passar por atravessador, eu passo, por exemplo, maço de cheiro a 50 centavos. E na feira eu já vendo, 2 vezes a mais o preço. Por quê? Porque é diretamente para o consumidor, não vai ser para o atravessador. Então, para o atravessador, tem que ser mais barato para poder ele atravessar um pouco mais alto o valor, entendeu? Então, não tem como eu dizer que eu perdi. Não perdi. Eu, com certeza, levantou bem mais o
meu money. É interessante que essa experiência da agrofloresta, ela traz uma ideia muito importante para nós, que é a aproximação dos humanos com os direitos da natureza, né? Quer dizer, a natureza tem direitos. A pedra tem direito de ser pedra, o peixe tem direito de ser peixe e fluir um rio de água limpa, a floresta tem, os bichinhos têm condições de participar daquela vida da terra, porque a partir do momento que se desenvolve a agrofloresta, parece que todo esse ecossistema começa a se reorganizar, né? Muitas vezes devassado por compreensões ou atitudes incorretas frente à natureza, etc. Como que vocês restauram essa realidade, combinando essas árvores nativas com os cultivos agrícolas, etc., e aproximando a natureza das pessoas? Então, Hamilton, a gente, como, assim, as experiências de diversificação, né, vocês viram algumas fotos aí em que a gente estava num ambiente mais florestado, a gente fez ações de diversificação, plantou outras coisas, né, obteve mudas do laboratório da universidade para A gente está diversificar. chegando ao fim, porque é 1 hora, né? Tem, Que Fala. sou eu que tenho que avisar. professora, a gente está ouvindo a senhora falando, que a gente já está em 1 hora. Então, Hamilton, são experiências, né? Então, naquele momento, o facilitador, que era uma nossa vizinha, que é doutora em agrofloresta, em restauração florestal, ela traz e ela tenta buscar esse resgate, né? Ei, ó, a gente tem direito a isso também tem valores econômicos, por exemplo, eles não estavam atentos, se eles cultivarem, da mesma forma que eles cultivam uma poupança no banco, eles podem cultivar uma árvore como poupança, né? Eu lembro da nossa doutora falando isso. E também esse resgate do processo do bem viver com a natureza mais harmoniosa, né? Resgatando. Então, a gente teve experiências deles, de memória deles resgatando, como eram as experiências dele com os rios, né? Hoje as crianças já não têm o mesmo contato com os rios que os adultos eles tiveram. Olha, há 20 anos eu tomava banho aqui, agora já não tomo banho mais. Então, essa vivência de resgatar essa memória de como que era antes, como que é depois, e compreender a importância desse bem viver, a gente também fez. Mas não podemos dizer, mas eu preciso afirmar que onde a gente teve mais resultados pujantes e transformadores foi nesse campo que a deusa também relata, dessa visão para o foco do foco ali do processo produtivo deles, porque realmente eles são agricultores e tem um vínculo muito econômico, né? Dependem disso para sobreviver. Então, como isso impactou o processo produtivo deles, eu afirmaria que foi bem aí que a gente gerou mais impacto. Eu acho que o Paulo tem mais um vídeo para passar. E depois podemos fazer nossas despedidas, né? É isso exatamente que eu ia falar. Estamos chegando ao final, né? Depois de mais de 1 hora de transmissão. Então, a gente está amando esse papo aqui, mas todo mundo tem as suas atividades e a gente vai ver mais um vídeo e depois a gente parte para as declarações finais. Né, Vera? Exato. Vera? Depois cada um tem uma... Depois do vídeo. Isso. Farofeira. É um videozinho da farofeira.
Que legal. Muito bom. Mas é. Quem começa? Hamilton, começa. Posso começar? Pode. Bom, eu acho que o projeto de vocês é um projeto muito potente, muito bonito, né, que envolve a população em dimensões ainda pequenas, mas que pode se expandir muito mais, mas com muitas atividades. Eu gostaria que na despedida final da Deusa e da Luzinene, ela pudesse expressar numa frase todo o sentimento que ela tem, uma e outra, sobre esse projeto. Sim. E agora, Marina? Eu. Marina. Luzenice e Deusa, minha gratidão pela presença de vocês no canal Chai e por compartilhar tantos saberes. Que coisa linda vocês trabalharem com saberes diversos, é uma riqueza para a humanidade, é uma coisa linda. E então eu queria desejar vida longa para o Instituto Sustentável do Maranhão e para o coletivo Selva Urbana. E aí eu gostaria de usar umas deliciosas palavras do Hamilton, do nosso poeta, e do Célio Turino, os protagonistas aqui do Bem Viver. Precisamos reencantar a vida, e é esse o nosso papel, reencantar a vida, visando uma sociedade mais humana, com mais respeito ao ser humano e os não ser humanos. É isso, parabéns para vocês, muita gratidão. Bom, eu já sou suspeita para falar, porque conheço de perto, e eu sou a frequentadora que eu não posso perder mais nenhuma feira, nenhuma. Amo todo esse projeto, tenho sido parceira com a Casa d'Arte, com o Instituto, na medida do possível, e aí a gente aproveita que esse momento também é um momento para multiplicar, para triplicar essa experiência, que vale a pena, né? Que as pessoas conheçam e apliquem nas suas comunidades, repliquem essa experiência preciosa. E agradeço a colaboração de vocês estarem aqui no nosso canal, dando essa contribuição. Gratidão. Gente, agradecer. Agradecer demais a oportunidade, cada eco das nossas... É muito difícil comunicar, tá aí uma coisa que eu sempre converso com a professora Vera, é muito difícil comunicar as coisas boas que as comunidades fazem, o bem viver que a gente cultiva, grão a grão, gota a gota, é muito difícil. Também tem a ver com essa cultura de paz que a gente precisa pregar e exercitar. Então, uma das coisas lindas que a professora Vera faz, é uma nossa parceira, ela sempre está nos conectando, ela é de casa, na verdade, né? Eu queria ter ouvido ela dizer, eu sou do Instituto, eu sou do Casa d'Arte. Uma das coisas lindas que ela faz, gente, ela vem comemorar o aniversário dela conosco. Muitas vezes ela fez isso. E os últimos de 80 anos agora, mês retrasado, ela fez. Então, para mim, isso é muito lindo, é muito simbólico que ela queira celebrar o aniversário dela conosco, trazendo os amigos dela, apresentando as nossas causas. Professora Vera, mais uma vez, e de público, muito obrigada por ser essa pessoa que nos conecta, né? E aqui deixar, e baseada aí também na inspiração que o Hamilton nos trouxe, eu estou aqui com o poeta da casa, escutando aqui de Soslaio, ele tem um mantra que eu repito, que ele repete, assim, ninguém é alguém sozinho. Então, o agroflorestar foi também esse abraço que a gente espera ecoar, Hamilton, como mais uma dessas experiências que a gente tece aqui, quando a gente respeita a diferença, respeita a condição do outro, os saberes do outro, a gente consegue esse abraço, que é sempre o que a gente quer fazer, abraçar esses propósitos para o
o bem viver, né? Que é a razão desse canal. Então, muito obrigada, e eu vou deixar para fechar com chave de ouro a nossa amiga aqui. Gente, eu só tenho a Poesia, agradecer. hein? Poesia. Eu só tenho a agradecer por este momento, por estar junto com vocês. Foi muito bom, maravilhoso. Espero ter passado um pouco da minha experiência para vocês. Então, muito obrigada, só tenho a agradecer mesmo. E vamos continuar sempre juntos, de mãos dadas, como eu já falei, para seguir em frente e crescer mais e mais, e vamos conseguir, porque juntos nós somos maiores. Olha aí, tá vendo? E eu vou espalhar esse vídeo por todo canto, e ela vai ficar mais famosa, e vão comprar mais coisas da horta dela. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos ensinar para as pessoas o verbo agroflorestar, né? Muito bem, muito obrigada, gente. Sucesso aí pro canal. Paulo, agradecer o Paulo também. É o Paulo, João. é o João. É o João. Não, mas Graças, João. a Vera Muito também bom. está com o Pablo, É. não é isso? É o Pablo. Vamos É o agradecer os João. dois. Gratidão Sim, para todo todos. mundo. Muito obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Boa Então, noite. Tchau para todos Boa vocês. noite. Tchau. Tchau. Tchau.